Então, mais uma vez, voltando para o outro slide aí, o estatismo, que é o cerne da esquerda. E esse estatismo vai preconizar a intervenção e atuação intensas do Estado nas várias esferas da sociedade, e aqui é um alerta, se impondo sobre essa sociedade, sem considerar se as pessoas não aprovam a sua estrutura ou não votaram a favor delas. A gente vê isso bastante no debate aí da época da campanha do desarmamento, até a pergunta feita na votação ali do desarmamento foi uma pegadinha que induzia pessoas a erro. Quem era a favor de poder comprar armas para se defender ganhou, mas no final perdeu. Tamanha a burocracia que foi criada pelo governo de Lula para que pessoas pudessem comprar armas. Eu não vou entrar no debate aqui se crente pode ter arma ou não, pode se defender ou não. Essa é outra questão do campo da ética, mas aqui é um exemplo de que mesmo pessoas votando contra os interesses de um partido de esquerda, esse partido de esquerda que se entende acima da sociedade, ele vai atropelar aqueles que votaram mesmo contra os seus interesses. Uma questão que eu trabalho em meu livro pode soar escandalosa para vocês. Quando nós pensamos nos grandes embates do século XX, os dois maiores totalitarismos foram o comunismo e o nazismo. E algo que é desconfortável para esquerdistas, mas que a história evidencia, é que tanto o comunismo como o nazismo foram socialismos, ou são socialismos. Há algumas diferenças entre ambos, mas há fortes similaridades entre os dois sistemas. Isso é escandaloso para muitos de nós. Nós fomos acostumados, aí o lugar comum é que, se de um lado a esquerda tem os seus pecados, e eles se evidenciam no comunismo stalinista principalmente, e em Mao Tse-tung também na Revolução Cultural, os direitistas também têm os seus pecados, e eles se evidenciam na extrema-direita, que é o nazismo. Longe disso. Primeiro, nazismo foi um apelido imposto ao Partido Nacional Socialista depois da Segunda Guerra Mundial. Nenhum nazista se chamava de nazista. Nenhum membro do partido se chamava de nazista. Nenhum membro do partido se chamava muito menos de fascista. Ambas as palavras foram misturadas e muitas vezes fala-se de Hitler como fascista. Hitler não era fascista. Fascismo é um outro enquadramento aqui no campo político. Quando nós começamos a estudar as duas sociedades comparadas, e há, pelo menos em português, duas obras imensas comparando as duas sociedades, e eu documento essas duas obras no meu livro, um ponto curioso se impõe. Primeiro, o comunismo é anterior ao nazismo. O comunismo surge como uma resposta ao caos da Guerra Civil Europeia na Primeira Guerra Mundial, em 1917, enquanto o nazismo começa a mostrar suas garras a partir de 1922, na chamado Putsch de Munique, que deu tudo errado. Quando as duas sociedades são comparadas, o que se vê agora é que ambas são gêmeos totalitários, estados espelho, uma retroalimentando a outra e uma aprendendo da outra. Hoje, documentação de fonte primária mostra que se os nazistas espalharam pela Polônia e por partes do leste europeu campos de concentração, eles aprenderam isso com os gulags comunistas. Se os alemães tinham a Gestapo, que tentava controlar toda a sociedade, eles aprenderam sobre Gestapo, sobre esse controle policial da sociedade, com a NKVD, que era a polícia secreta dos comunistas já antes da Segunda Guerra Mundial. Para escândalo de muitos, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter tanques de guerra, aviões, canhões, e quem é que abriu as portas para que os alemães se preparassem militarmente antes da Segunda Guerra Mundial? Os comunistas, já no final da década de 20, dando campo de treinamento secreto para os nazistas na década de 20. Há dissimilaridades entre ambos. Algumas delas, eu elenco elas aí no quadro. Uma, o nazismo é um tipo de socialismo focado num tipo de racialismo étnico. Isto é, há um padrão ético superior. Pessoas, por seu DNA, são superiores intrinsecamente a outras. No Mein Kampf de Hitler, ele vai falar muito mal dos eslavos, dos habitantes ali do leste europeu, palavras muito duras, porque ele entendia que os alemães, os nórdicos, loirinhos, de olhos azuis, eram intrinsecamente superiores aos habitantes do leste europeu. Do outro lado,
o comunismo um tipo de socialismo de classe. Eles entendiam e entendem ainda que um certo tipo de classe, o proletariado, vai trazer um novo mundo possível. Eles serão aqueles que superarão as contradições do capitalismo, inaugurando uma época de paz, onde tudo será de todos. De um aspecto, então, o nazismo vai ser nacionalista, um amor pela pátria, um amor pela terra, muito acentuado. Algumas pessoas brincavam, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha era o único exército que tinha um país. Do outro lado, os comunistas seriam intensamente internacionalistas. Já na década de 20, o alvo de Lenin e também de Stalin era levar a revolução socialista para toda a Europa. E uma derrota militar nas portas de Varsóvia é que acabaram impedindo essa expansão desenfreada do comunismo soviético. E um aspecto muito importante aqui é que Hitler foi derrotado em 1922. Ele tentou uma revolução por meio da violência, como os comunistas haviam conseguido fazer em 1917 na Rússia. A partir dessa derrota, brigando nas ruas e apanhando nas ruas, ele fez uma reavaliação do seu movimento. E ele entendeu que a revolução deveria ser tomada por meio do voto. E assim foi na Alemanha. Para horror nosso hoje, Hitler chegou insensado ao cargo de chanceler e depois aglutinando aí com a presidência da Alemanha, quando Hindenburg morre, por meio do voto. E para aumentar o problema aqui, muitos cristãos votando em Hitler. A história é longa, eu tento detalhar ela um pouco no livro, mas o surpreendente, quando Hitler assume a Alemanha, país quebrado, arrasado, uma foto famosa aí da época da Grande Depressão, 1929, 1930, é uma pessoa indo para comprar pão com um carrinho de mão cheio de moeda dentro, dada a desvalorização da moeda alemã por causa da Grande Depressão, a quebra dos bancos dos Estados Unidos, etc. e tal, que atingiu a Europa. Quando Hitler assume o poder, ele reorganiza o país economicamente. Ele começa agora a apoiar os grandes campeões nacionais, as grandes empresas como Junkers, Messerschmitt, Focke-Wulf, etc. e tal, e esses grandes conglomerados agora começam a contratar mão de obra para fazer armamento. Ele rompe o Tratado de Versalhes e dá uma guinada na Alemanha de tal forma que em 3 anos, em 1936, a Alemanha volta a ser uma potência política e econômica na Europa. As pessoas estão felizes, todos têm Volkswagen, Fusquinha é o carro do povo, ele consegue mudar a face da Alemanha. Em 3 anos, a Alemanha se torna uma superpotência. O orgulho agora é redescoberto na Alemanha. O resto é história, e a gente deixa de lado essa questão aí. Então, um ponto aí para a gente gravar, o que caracteriza a esquerda é o estatismo. O Estado forte, o Estado que se confunde com o partido. A ideia do partido único. Ninguém pode contestar esse partido único, o moderno príncipe, né, para lembrar de Maquiavel. Quer dizer, o partido se confunde com o Estado e esse partido / Estado está acima de todas as outras esferas da sociedade. O que vem a ser direita? A direita, do outro lado, vai privilegiar a liberdade individual e econômica, a garantia dos direitos individuais e os limites dessas liberdades e garantias são o respeito à vida, à propriedade e à liberdade dos demais. Então, grosso modo, a gente pode olhar o quadro seguinte aí, a direita faz o caminho inverso. Se de um lado a esquerda é estatista, a direita é fortemente individualista. Para a direita, o indivíduo é um valor absoluto e ele tem mais valor do que as outras esferas da sociedade. Nós somos criados no primeiro paradigma. E isso explica, por exemplo, quando o Senado decidiu abrir o processo de impeachment contra Dilma, isso explica em Brasília, esquerdistas, com muita raiva do afastamento da Dilma Rousseff da presidência, começam a se manifestar contra o impeachment e eles se unem com pessoas que seriam, entre aspas, da direita, que defendiam ou defendem aí que os militares venham tomar o poder e façam a limpeza do país, como se eles conseguissem fazer isso, né, pudessem fazer isso. Os dois grupos se uniram. Coisa doida. Os do coturno e os de vermelho se unindo para protestar contra o Senado pela decisão do Senado. Como é que se entende isso? Se entende porque na alma de ambos os grupos, a alma de ambos os grupos é fortemente estatista. Por isso que um homem como Delfim Neto era economista das juntas militares aí do final da ditadura e é um consultor de primeira hora do PT. Os dois grupos são estatistas, os dois grupos não têm valores conectados com
a direita, com o liberalismo. A ideia de que o indivíduo é um valor absoluto. Nota que eu não estou defendendo nenhum dos lados, eu estou descrevendo ambos os sistemas aqui. Então, para a direita, o indivíduo está em primeiro lugar. Isso é estranho para a gente. Quer ver um ponto? Todos nós aqui temos identidade, temos CPF, temos passaporte. Vai para os Estados Unidos. Pergunta para o cidadão americano se ele tem identidade. Obama tentou emplacar um debate nos Estados Unidos para que todos os americanos tivessem identidade. Ele rapidamente recuou, porque até mesmo não teve apoio entre democratas. Explica para um americano ou para um inglês o que é cartório. Ele não entende. Você tem que provar que você é você? Não é isso que a gente faz no cartório? Reconhecer firma de assinatura? O que você está fazendo? Você está pagando para que reconheçam, uma junta ali reconhecida pelo Estado, reconheça que aquela assinatura te pertence. Isso não é liberalismo, isso não é direita, isso é estatismo. Tenta explicar isso para um europeu. Tenta explicar para o europeu a dificuldade que você tem de abrir uma empresa. A burocracia super simples, aquelas firmas que você pode abrir aí, explica isso para um americano. Ele não entende isso. Por quê? Porque essas nações foram fundadas com outros valores, que a gente poderia chamar de valores libertários, focados no indivíduo, onde o indivíduo é a célula principal da sociedade. Ele é o valor absoluto da sociedade. A gente pode fazer um bocado de críticas a esse tipo de modelo, mas esse não é um modelo nosso. Então, para mim, é muito engraçado, quando a gente debate política, que aí você está criticando a esquerda, e aí o esquerdista vira para você e diz, você gosta dos militares, né? Como? Não, eu não estou defendendo militares, eu estou defendendo direita. Não, mas os militares são direita. Quem disse? Os militares são outro enquadramento. As juntas que dominaram a América Latina são autoritárias. E há uma diferença entre autoritarismo e totalitarismo. Esse é outro ponto. Mas aqui no Brasil nós não temos experimento de fato de direita. Ou, para usar a linguagem europeia, um experimento de fato liberal. Na nossa história, a Constituição mais liberal que nós tivemos, por incrível que pareça, é a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, que tinha valores todos ancorados no liberalismo europeu. Todas as outras constituições foram fortemente antiliberais. A proclamação da República, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, foram juntas militares, foram mini-ditaduras que tomaram poder no país. Dom Pedro II era muito mais liberal em certos aspectos políticos e econômicos do que os militares que tomaram poder e, entre aspas, proclamaram a República no país. Tragédias nossas aí do nosso país. Ok, indo avante então. Vamos tentar unir essas pontas aí. Na direita, o indivíduo está acima do Estado, família, escola, artes, igreja, trabalho. O indivíduo é um valor absoluto. Você não atropela o indivíduo é respeitado. Ele é que paga impostos, você não pode atropelar o indivíduo tem que ser respeitado. Se você quer perseguir o indivíduo, você é promotor, policial, você que tem que provar que fulano é de fato fulano. Você vê isso especialmente da cultura americana. Um americano não anda com identidade, não anda com CPF, não anda com o cartãozinho de seguro de saúde deles, ele não tem documento nenhum, quando muito a carteira de motorista. E olhe lá, o policial quer prender a pessoa, o promotor quer perseguir aquela pessoa, processar aquela pessoa, ele tem que provar que aquela pessoa é de fato a pessoa que vai ser perseguida ou presa. Ok, vamos tentar amarrar uns pontos e avante aí. Pensando em termos, então, de enquadramento, a extrema esquerda pode ser associados comunismo e nazismo. No meu livro, eu faço uma citação de Marx e Engels, o Manifesto Comunista. Já na segunda metade do século XIX, aqueles dois pensadores, chave aí da esquerda, conhecer que há vários modelos de socialismo. Eu cito no meu livro ali dos modelos que eles falam, chamado socialismo alemão, ou socialismo real, que eles vão desprezar no Manifesto Comunista. Para mim é espantoso que mais ou menos aí 100 anos antes do nazismo tomar o poder na Alemanha, aqueles dois pensadores estavam descrevendo o tipo de socialismo que o nazismo tentaria impor na sociedade alemã na década de 30 e 40. Então, na extrema esquerda, nós temos aí o chamado comunismo stalinista, leninista, maoísta, etc., e o nazismo. Centro-esquerda e centro-direita, a gente pode chamar de centro. Conservadorismo e liberalismo econômico,
defendem liberdade de mercado, restrição e intervenção estadual sobre a economia, são associados à direita. Ah, então qual é a extrema-direita, então? Ok, se a direita defende o indivíduo como um ideal absoluto, como essa visão política pode se degenerar num totalitarismo como o nazismo, que era coletivista também? Não dá. Qual é a extrema-direita, então? Extrema-direita é o que a gente chamaria de libertarianismo ou anarcocapitalismo. Você vê exemplos de extrema-direita, por exemplo, no chamado Partido do Chá, Tea Party nos Estados Unidos. Sabe o que eles vão defender? O fim do Banco Central. Acabar com o Banco Central. O Estado não tem que ter Banco Central. O Estado não tem que ter banco de fomento. Tem que acabar com isso. Quer ver outra bandeira da extrema-direita? Se o indivíduo é um ideal absoluto, ele está acima das várias esferas da sociedade, o Estado não tem o direito de legislar a moral. O Estado não tem o direito de dizer se aborto é certo ou errado. O Estado não tem o direito de reconhecer, entre aspas, casamento, que é uma categoria religiosa, entre pessoas do mesmo sexo. O que pessoas fazem com o seu corpo é uma questão individual, da liberdade deles. O Estado não tem que se meter nisso. Mesmo a ideia de casamento civil é uma anomalia para a extrema-direita. Casamento é uma questão religiosa. Faça na igreja e pronto, o Estado não tem que se meter nisso. Isso é extrema-direita. Nota que nesse enquadramento da definição de direita, uma definição que é reconhecida pelos próprios esquerdistas, o seu extremo é levar o indivíduo como um ponto absoluto até as consequências últimas. O Estado, no máximo, lida com segurança. Nem mesmo educação e saúde são questões do Estado. Essas questões são de fomento particular. Nos Estados Unidos não há universidade de ponta que seja pública. Um debate no Chile, vim de lá semana passada, não há universidade pública no Chile. Porque Bachelet, socialista, tem um índice de rejeição imenso hoje no Chile, somente 24% da população chilena aprova, porque os próprios esquerdistas querem a saída de Bachelet do governo. Porque para ser reeleita, no segundo mandato agora, 5 anos, ela prometeu, principalmente aos jovens, que ela fomentaria universidades públicas, gratuitas. Só que ela não tem como cumprir isso no Chile. Os jovens de esquerda estão com muita raiva dela e protestando quase dia sim, dia não. A coisa chegou a um nível tal, quando eu estava lá, quarta-feira retrasada, alunos, estudantes, muito bem organizados, conseguiram invadir o Palácio La Moneda. É o mesmo que grupos contra o governo invadiram o Palácio Planalto e barbarizarem dentro do Palácio Planalto. A guarda palaciana não conseguiu segurar os jovens. Mas qual é o ponto aqui? Choque de duas visões antagônicas de mundo. Uma que entende que o Estado deve fomentar a educação, isso é questão de debate, não vou entrar nesse ponto nesse momento, mas do outro lado, uma visão antagônica em que o Estado deve ser mínimo, ele não se mete na educação. A educação é uma questão de contrato entre pessoas, entre indivíduos. Isso é algo que a própria sociedade deve organizar. É espantoso. Alguém perguntou, viu lá bombeiros pedindo dinheiro na rua e perguntaram para mim, por que bombeiro está pedindo dinheiro na rua aqui? Porque bombeiros no Chile são voluntários, mesmo em Santiago, na capital. As pessoas, homens, algumas mulheres, se reúnem, se voluntariam, recebem treinamento, tem lá o seu rádio, o seu contato, incêndio, são chamadas, deixam o trabalho, correm para atender pessoas na rua. Nos Estados Unidos a mesma coisa, pelo menos nas cidades menores. Isso é espantoso para a gente quando bombeiros são a categoria militar. Mas o que eu estou querendo ilustrar aqui? As diferenças imensas entre duas visões antagônicas do campo político. Indo avante aí, então. A gente fechar esse primeiro bloco, tem quanto tempo ainda? Ok. Para fechar o primeiro bloco aqui e para o segundo nós terminarmos a palestra. A direita, no Brasil, só é representada por um único dos 35 partidos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral aqui no país. Um único partido representando a direita, esse é o Novo. Na verdade, ele nem representa a direita propriamente dita, ele tem uma visão muito mais conectada com o liberalismo, como eu acabei de descrever. Eles não têm nenhuma posição quanto a casamento, união civil de pessoas do mesmo sexo, não têm, nem querem ter nenhum debate no momento sobre a questão de aborto. A questão deles é liberdade individual e liberdade econômica. Um único partido em 35. Ok? Todos os partidos políticos brasileiros principais são esquerdistas, centristas ou antiliberais.
PMDB, ele é definido como partido pega tudo, não partido Meio e Bem, tá? Ok? Lembra, PMDB, partido Meio e Bem, é partido pega tudo. Por que partido pega tudo? Porque ele é um partido de centro, politicamente, ele aglutina valores dos dois lados, liberais e esquerdistas. PFL seria centro-direita, o antigo PFL é o atual DEM, centro-direita. Do outro lado, PSDB, que é muitas vezes atacado como partido de direita, neoliberal, subxingamento, ele é centro-esquerda, ele é social-democrata, conectado com partidos sociais-democratas europeus, de Suécia, de Alemanha, Partido Trabalhista Inglês, etc. e tal. PT seria um partido de esquerda, PSOL, PSTU, PCdoB, partidos de extrema esquerda. PPS, partido de centro-esquerda. O antigo PCB, agora um partido de centro-esquerda. Deixou a ideia da Revolução Armada, tá? Migrou para centro-esquerda. Qual é o ponto aqui? A maioria dos partidos é de esquerda ou de extrema esquerda. Nos debates, quando a gente vai debater com esquerdistas, isso é muito curioso, a gente tenta pressioná-los para mostrar resultado concreto da esquerda. Alguém já disse que o comunismo é a ideologia mais traída na história política. Lenin não foi marxista, Stalin não foi marxista, Mao Tse-tung não foi um comunista verdadeiro, Castro não foi comunista, Maduro não foi um comunista de verdade, o marxista de verdade, Lula também não, Dilma também não. Alguém já disse que Dilma era neoliberal, dado o estado de sucateamento que ela deixou aí as grandes empresas públicas brasileiras. Mas o fato é, nesses debates, quando você tenta pedir, me dá resultado concreto à esquerda, e me mostra um país onde a esquerda de fato tenha vingado, tenha tido sucesso. O que os esquerdistas vão geralmente fazer? Eles vão apelar, por exemplo, para a Suécia, ou para a Dinamarca, ou para a Finlândia, que na verdade são países, quando muito, social-democratas, mas não esquerdistas. Eles não têm valores como valores do PT, do PSOL, PCdoB, etc. e tal. Eles têm valores conectados com o que seriam os sociais-democratas aqui no Brasil. PSDB, PPS, mesmo o DEM, que seria mais centro-direita. Só que aqui no Brasil, aqueles que de fato encarnam os valores da social-democracia europeia, eles são vilipendiados como direitistas, conservadores, reacionários, fascistas, etc. e tal. É uma ironia ver um homem como Fernando Henrique Cardoso, eu estou descrevendo o ponto aqui, ser chamado como direitista, como neoliberal. Lá no exterior ele é respeitado como social-democrata, como intelectual social-democrata, alguém que tentou modernizar o país sob bases social-democratas. Mas aqui no país ele é rotulado pela esquerda ou pela extrema esquerda como direitista, ou etc. Então o que nós temos aqui é um tipo de tática da tesoura, onde você tem os dois extremos, você tem de um lado PSOL, PCdoB e outros danicos, como PSTU, e do outro lado você tem o que é chamado de extrema-direita, que é o PSTB, que é uma grande ironia na história toda, e aí quem entra aí como a coluna do meio, como os moderados, o PT. Quando, na verdade, o PT está no campo também dos extremos. Esses outros partidos aí mais de extrema-esquerda seriam linhas auxiliares para fomentar no nosso ideário que o PT seria o partido moderado, o verdadeiro partido de centro, quando ele não é. Ele também tem as mesmas tendências hegemônicas que os partidos de extrema esquerda. Isso aí é parte do debate que nós precisamos entender. O que é direita, o que é esquerda, as gradações entre eles. Há dois outros blocos que eu não toquei aqui. Então você tem esquerda, direita, autoritários e libertários, que são os outros ângulos aqui da equação que não tem tempo para desenvolver aqui. Mas o fato aqui, parte da nossa tragédia brasileira, é que nossa alma é autoritária. Isso vem desde o nosso berço, vem de Portugal, vem de Espanha. Nós só pensamos em termos de governança por meio dessa visão estatista. Então, eu não vejo muita diferença. Isso se evidencia no que eu falei há pouco, entre pessoas que têm saudade da ditadura, sem nem ter vivido ditadura, talvez nunca serviram unidade militar ou tiro de guerra, mas suspiram por uma purificação que vem dos militares, e os esquerdistas que entendem que o Estado tem que dominar tudo e regular tudo. Ambos são estatistas. E por isso, muitas vezes, quem serviu de um lado milita do outro lado sem nenhum problema. Como na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental não provou desnazificação depois da guerra. Então, surpreendente, para quem estuda um pouco da história da Alemanha Oriental, é notar
que muitas vezes aqueles que detinham poder no Partido Comunista eram os velhos nazistas. A alma deles era estatista, a ideia do Estado acima das relações, das várias relações da sociedade, as várias esferas da sociedade. Ok, e o pastor com isso? Para a gente se inserir no debate, a gente tem que superar um modelo que nós herdamos dos nossos irmãos americanos, chamado modelo fundamentalista. E o fundamentalismo, na sua origem, não tinha a carga pejorativa que ganhou hoje. Quando o Shah Reza Pahlavi caiu no Irã, no final da década de 80, jornalistas não sabiam como descrever o movimento radical islamita, pegaram a palavra do ideário cristão e aplicaram ao Islã. Mas fundamentalismo, na sua origem, eram pastores americanos, ingleses, escoceses, que queriam voltar aos fundamentos da fé. Eles trouxeram benefícios para a gente. O Evangelho chegou ao Brasil, em grande medida, por meio desses fundamentalistas, mas eles nos legaram um modelo complicado da relação da igreja e Estado. No ideário fundamentalista, eles fizeram um corte abrupto entre a igreja como o reino de Deus, confundido com o reino de Deus, e as outras esferas da sociedade. Pode avançar mais um slide aí. A ideia é basicamente essa. A igreja é um tipo de fortaleza, é o nosso lugar de abrigo. As outras esferas da sociedade são debaixo da ação satânica, da ação demoníaca. Nós muitas vezes usamos a expressão mundo nessa acepção. O crente não está no mundo, quer dizer, o crente não deve se envolver com política, não deve se envolver nos debates sobre família, escola, artes, trabalho. Nós estamos abrigados na igreja, nós temos nossos filmes evangélicos, nós temos nossas peças de teatro evangélicas, todas elas incompreensíveis para quem está lá fora. Mas a igreja é confundida com o reino de Deus. Esse foi o modelo que nós herdamos. Eu fui criado nesse modelo, como bom batista da Convenção Batista Brasileira. A gente não falava de política dentro da igreja, nem mesmo para botar candidatos cristãos para debater e a gente poder ouvir, interagir com eles, fazer pergunta. Não, porque isso não é do reino, isso pertence ao mundo, isso está afastado da gente. Então, durante muito tempo nós ficamos sem direção. Durante muito tempo nós ficamos sem modelo bíblico, radicalmente bíblico, da relação do crente com o mundo. Durante algum tempo nós fomos cativos do agente também de esquerda. Vários líderes evangélicos, por assim dizer, lavaram a esquerda, deram a ela uma respeitabilidade para ser palatável para a gente. Tragicamente, muitos cristãos talvez não entendam nem os valores da esquerda, mas repetem jargões e chavões e frases de efeito da esquerda. Por quê? Porque esse modelo não nos ajuda a entender o nosso papel de cristãos no mundo. Esse modelo, na verdade, leva o pastor a ser só pastor, não aquele homem que vai pensar a mensagem cristã de tal forma que equipe os membros da igreja a servir a Deus no mundo. Esse modelo aqui vai privilegiar o seguinte tipo de abordagem pastoral. Você suporta o seu chamado secular, mas nossa igreja aqui é toda dividida em ministérios, e eu vou regimentar você no ministério, aqui você vai ter prazer. Aqui você vai ter a realização profissional. Mas esse não é um modelo bíblico. Deus criou céus e terra. Na criação mesmo, Deus já nos cria para ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. Deus nos cria para constituir família, e Deus nos cria para quê? Para dar nome às feras. Deus nos cria para criar a cidade. Esse modelo não é bíblico. Vamos avançar mais um pouquinho aí. O que eu entendo como modelo bíblico é aquilo que foi defendido por um holandês, que já foi citado aqui, chamado Abraham Kuyper. Ele entendia que a sociedade não se centraliza no indivíduo nem no Estado. Então, nesse sentido, essa posição não é nem de esquerda nem de direita, mas a sociedade seria centralizada na soberania das esferas, nas quais muitas e diferentes instituições funcionam debaixo do reinado de Deus. Em outras palavras, o que Kuyper defendia, segundo David Koyzis, um livro que a Vida Nova lançou, é uma afirmação não hierárquica da sociedade, onde cada esfera é igualada, cada esfera está uma do lado da outra. 3 pontos aí do Koyzis. A soberania derradeira, nesse modelo, pertence a Deus somente. Toda a soberania terrena é subsidiária, dependente da soberania de Deus, e não há nenhum foco último ou penúltimo de soberania nesse mundo, no qual todas as demais soberanias sejam derivadas, como no catolicismo. O catolicismo tem uma visão hierarquizada da sociedade. Igreja, Estado e as outras esferas da sociedade. Avance mais um slide, por favor.
no modelo reformado, que eu entendo que é o modelo bíblico, Deus está acima de todas as outras esferas da sociedade, e as outras esferas estão lado a lado e são todas igualmente importantes. O Estado é importante, os embates políticos são importantes. Se você ler meu livro com o coração aberto, por assim dizer, você vai ver que eu tento evitar da minha posição política ali. E eu tento reconhecer uma ampla gama de diversidade de opiniões políticas. Alguém me perguntou se cristãos podem ser da esquerda. Eu não responderia isso diretamente, mas eu reconheço que a social-democracia é uma esquerda legítima e que dá para debater com ela. Assim também os outros lados do espectro, liberalismo econômico, conservadorismo, mesmo anarcocapitalistas e libertários, eles são opções legítimas dentro do espectro político. De certa forma, eles espelham alguns valores que a gente encontra dentro da Sagrada Escritura. O problema é quando um desses segmentos, no caso, a extrema esquerda e algumas vezes a extrema direita, os anarcocapitalistas e libertários, eles vão entender que eles são, por assim dizer, a posição deles, a ideologia deles, ela, por assim dizer, é a última e é aquela chave para interpretar toda a sociedade. Aí você começa a descambar para o indivíduo como valor absoluto, o Estado como valor absoluto. Para a tradição reformada, então, o Estado é importante. Uma frase que eu coloco ali embaixo: as várias esferas que compõem a sociedade são independentes do Estado, pois existem sem esse, derivando sua autoridade somente de Deus. O papel do Estado é mediador, intervindo quando as diferentes esferas entram em conflito entre si, ou para defender os mais fracos do abuso dos mais fortes. O Estado é valorizado, mas dentro dos limites. E os limites do Estado: família, escola, artes, igreja e trabalho. Indo para o final aí, um ponto que a gente precisa destacar é a necessidade de nós cristãos, nós igreja, voltarmos a valorizar o que a gente pode chamar aí, que vem de Kuyper, as comunidades voluntárias. Se de um lado o papel da igreja é resumido na pregação da palavra, na administração do batismo da ceia e na disciplina, do outro lado, há entre vocês aqui profissionais liberais, jornalistas, advogados, professores, pensadores, há pessoas simples, pedreiros, marceneiros, donas de casa, manicures, pedicures, cabeleireiros, que entendem que o papel de vocês é, de alguma forma, estimular o bem comum. Como agir, então? Eu não vou usar palavras como ONG ou CIP, porque são palavras que ficaram desgastadas. Pelo menos lá na região sudeste, hoje o Estado comanda, o Estado regula as ONGs hoje, inclusive, mas eu entendo que nós precisamos fomentar entre nós sociedades voluntárias. Deixa eu dar um exemplo disso aqui, tirado de um livro chamado A Grande Degeneração, de um dos principais historiadores contemporâneos, chamado Neil Ferguson. Ele não é cristão. Olha o que ele diz aí. As associações afiliadas a 112 igrejas protestantes em Manhattan e no Bronx, nos Estados Unidos, na virada do século XX, eram responsáveis por 48 escolas industriais, 45 bibliotecas ou salas de leitura, 45 escolas de costura, 40 jardins de infância, 29 bancos de depósitos e associações de empréstimo, 21 agências de empregos, 20 ginásios e piscinas de natação, 8 dispensários, 7 berçários em tempo integral e 4 pensões. Igrejas saudáveis fomentaram sociedades voluntárias, que fazem o bem a todos, minoram abismo social, ficam do lado do órfão, da viúva, do que sofre a violência, do pobre, do estrangeiro, sem depender do Estado, limitando o poder do Estado, ou de outra forma, estimulando o Estado a se concentrar em questões básicas e essenciais. Irmãos e irmãs, já estourei meu tempo já, eu quero só citar 2 frases aqui para fechar a palestra. Como nós podemos falar de uma sociedade igualitária, centrada em justiça social, com a violência que nós temos em nossas cidades? Só em ano passado, mais ou menos 50 mil brasileiros morreram de morte matada. Como a gente pode falar de fomento, de dignidade, com esse índice de violência assustador que nós temos no nosso meio? Calcularam
Os últimos 10 anos, coincidem com os últimos 10 anos de governo do PT, quase 600 mil brasileiros mortos por arma de fogo. Uma guerra unilateral, porque nós fomos desarmados. Do outro lado, você tem AK-47, M4, você tem pistolas automáticas, italianas, americanas, austríacas, granadas, lançadores de foguetes. E aí? Nós vemos uma guerra civil assimétrica. Nem Iraque, nem Afeganistão se mata tanto. Dia desse, São Paulo, numa feira popular que tem lá, uma cena assustadora, um táxi fica parado no meio da multidão e, de repente, pessoas começam a socar aquele táxi e chutar e bater naquele táxi. E o taxista, muito assustado, tenta abrir a porta, um erro, e ele começa a ser espancado em público. Aquelas pessoas abrem o táxi, começam a bater na mulher que está dentro do táxi com o nenenzinho, arrancam ela para fora do táxi. Isso é São Paulo, um dos estados com o menor índice de violência do país. Arrancam aquela mulher dentro do táxi, roubam tudo que está dentro do táxi. O táxi foi completamente destroçado, só ficou o neném chorando dentro do táxi. Você não vê isso nem em Kandahar, Bagdá ou na Síria. Esse tipo de barbárie. O Estado quer fazer tudo. Gasta dinheiro sem nenhum controle. Quer abarcar toda a sociedade. Mas a questão básica, essencial, de ter paz, o fascínio a ser punido de fato, com regras justas, com julgamento justo, o Estado não consegue nem fazer isso. Como é que a gente ajuda o Estado? Fomentando sociedades voluntárias. Mas se a fé nos move, Deus vai abrir porta. Deus vai trazer outros voluntários. Deus vai nos dar sustento. E meus irmãos e irmãs, Deus dá. Eu fui pastor 3 anos numa favela no Rio de Janeiro. Eu friso isso porque geralmente o esquerdista diz, tá ali, o cara é branco, olhos verdes, insensível, nunca andou em favela. Não vou nem contar minha história pessoal aqui, que também não interessa. Daqui a pouco alguém levanta e diz, prega Jesus. Mas eu trabalhei 3 anos numa favela no Rio de Janeiro. Guararapes, no pé do Cristo Redentor. Foi muito legal, porque eu tentei aplicar a ideia de soberania das esferas no meu contexto. Eu era pastor. Meu trabalho era pregar, ministrar batismo, ceia, mas do outro lado, com alegria, ver cristãos se conectando para abrir essa ONG. Ninguém sabia como fazer isso, começamos a orar. Deus trouxe um casal de holandeses da Jocum para ajudar a gente. Vieram para trabalhar só com ONG. Como em contextos de direito ou liberais as pessoas, em alguma medida, são mais generosas, conseguiram levantar oferta na Holanda para ajudar essa ONG. Rapidamente, a ONG tinha 10 cursos sendo oferecidos naquela igreja. Era uma igreja batista. E não por isso, mas eles começaram a contratar pessoas da comunidade, muitos membros de igrejas assembleanas e pentecostais, para vir trabalhar dentro da ONG. Pessoas estavam desempregadas. Então, pessoas da própria comunidade começaram a ser empregadas nessa ONG, e elas começaram a servir pessoas da comunidade, uma comunidade onde o Estado não entrava. Quando a governadora cristã presbiteriana se elegeu no Rio de Janeiro, a senhora Rosinha Garotinho, qual foi a primeira atitude dela, que tinha aberto antes a alfabetização para adultos, um posto de saúde e uma creche, foi fechar aquilo ali. Ficou óbvio para a comunidade que ela abriu aqueles 3 benfeitorias para ganhar voto, foi eleita, fechou aquilo. A igreja teve que entrar nesse vácuo. Mas não a igreja, mas cristãos, indivíduos. Eles começaram a entender o alcance da mensagem cristã com todos os defeitos do pregador, do pastor daquela igreja. Eles começaram a entender que eles também tinham uma tarefa, ao mesmo tempo que eles estavam brigando para ter subsistência, estudar, trabalhar durante o dia, eles também tinham uma obrigação com a comunidade deles, sem esperar e depender do Estado. Esse é o modelo cristão. O Estado é importante, mas ele tem que ser limitado. A igreja tem o seu papel, mas o seu papel não é entrar nessa área social. Se a igreja é saudável, Deus começa a levantar cristãos no seio da igreja para servir nos centros de decisão, nos palácios, nos tribunais de justiça, nos grandes jornais. Cadê os nossos jornalistas cristãos? Cadê os nossos formadores de opinião cristãos? A gente lembra de Délis Ortiz, Miriam Leitão, que tem origem presbiteriana e se identifica com o presbiterianismo. Cadê os outros? Quem? Raquel Sherazade, ok, bem lembrado, aí, batista, foi censurada quando começou a dar uma perspectiva cristã desses embates sociais e políticos do Brasil.
Mas cadê os outros? Nós precisamos pregar pastores teólogos de tal forma que Deus comece a levantar pessoas da nossa comunidade para transformar o mundo, para antecipar a vida dos novos céus e nova terra com poder, mas não sobre bases utópicas, ideológicas, que legaram uma pilha de cadáveres, milhões de cadáveres no século XX, mas sobre bases realistas. Somente novos céus e nova terra, quando Deus, por meio de Cristo, por tudo e em todos, aí estaremos juntos, mas não igualados. Alguns vão ter mais galardão do que outros também, os novos céus e nova terra. Eu vou ter que andar muito para chegar no trono de Deus. Eu vou chegar lá, Dr. Shed já está lá, para ficar num único exemplo, cortando a carne de carneiro. Churrasco lá pronto. 2 frases para nós encerrarmos. A primeira vem de Kuyper, que é um dos meus heróis, e ele que elabora aquele modelo último que eu mostrei para vocês. Ele diz o seguinte: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare, é meu. Por que idolatria do Estado? Porque nós confiamos, cremos somente em Deus. O Estado é importante, mas ele não pode tudo. E muito que a gente requer do Estado, deveremos requerer de Deus. Ele é o único Senhor, por meio de Cristo. Todas as esferas devem ser trazidas para debaixo do comando de Cristo, e é a tarefa de vocês, guiados por pastores fiéis, fazer isso. Última citação é de Karl Barth. Ele diz o seguinte, no seu comentário de Romanos, famoso: aquele de quem procede todo o poder, e por meio de quem toda a autoridade existente e estabelecida é Deus, o Senhor, o Deus desconhecido e abscôndido, o Criador e o Redentor, o Deus que elege e rejeita. Isso significa dizer que os poderes constituídos são medidos tendo Deus por referência, assim como são todas as coisas humanas, temporais e concretas. Deus é o seu princípio e o seu fim, sua justificação e condenação, seu sim e seu não. Vamos orar, depois o Celso aí está com a palavra. Senhor Deus, Tu és o Senhor da história, Tu reinas, na Tua glória e majestade, como Pai, Filho e Espírito, único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, sustentador de toda a criação. Ó Deus, Tu criaste o Estado, assim também a família, as artes, cultura, a igreja, os esportes, tudo te pertence. Deus, eu te imploro, levanta por misericórdia pastores fiéis, pastores que reflitam Tua palavra, que se conectem a outros pastores e outros homens e mulheres sábios para alimentar o Teu povo, para o Teu povo requerer toda a criação para o Teu Filho. Ó Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de um aspecto chocante, mas também um momento tão emocionante, onde a corrupção, essa maldição está sendo exposta diante de todos. Ó Deus, ajuda-nos a participar da reconstrução do nosso país. Levanta em nosso meio, não só homens e mulheres simples, donas de casa, fiéis, que Te glorifiquem varrendo suas casas e cuidando dos seus filhos, mas levanta homens e mulheres que possam Te servir lá fora, nos centros de decisão, centros políticos, como juízes, promotores, jornalistas, formadores de opinião. Ó Deus, que de fato sejam sal e luz, ajuda-nos a nós, pastores, a equipar esses irmãos, a estimulá-los a servir-Te na criação, na Tua boa criação. Nós imploramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.